Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Eu cumprimento a todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nosso canal. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, deixa abaixo seu comentário, amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Queridos, nós estamos estudando a nova lição desse primeiro trimestre de 2021, com o seguinte tema: o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O comentarista desse primeiro trimestre de 2021 é o pastor Ezequias Soares. Hoje nós vamos estudar a lição 2, amém? A lição 1 já está postada no YouTube. A palavra pneumatologia, né, já está a definição da palavra. Você que não assistiu o primeiro vídeo, assista, amém? Para você estar sempre aprendendo, né? A escola bíblica dominical. E hoje que nós vamos estudar a lição 2, né? Que nós vamos falar sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, no plano da salvação do homem, né? Textuário. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 31. Verdade prática. A atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Então, queridos, é o Espírito Santo, né, que convence o homem, né, do pecado, da justiça e do juízo. Nós vemos aqui o processo da salvação é realizado em nome de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Bom, nós estudamos, né, sobre a Trindade, né, três em um só, né, em uma só essência, né, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nós vemos que o Espírito Santo, ele, né, foi enviado, né, aqui na terra para, né, convencer o homem, né, do pecado, né, que o homem sempre está pecando. Então, o Espírito Santo, ele, né, convence para o homem se arrepender, né, e chegar-se a Deus, né. Aqui fala, João, a leitura bíblica traz João 16, de 7 ao 13, fala o seguinte: todavia digo-vos a verdade, que eu vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviarei. Então, Jesus falando, né, se eu não for até o Pai, né, não virá o Consolador, né? Então, Jesus precisava ir até o Pai, né? E nós vemos que ele enviou outro Consolador, né, que é o Espírito Santo, né? E aqui fala, verso 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, convence o homem do pecado, né? Sabemos, queridos, que o pecado, né, ele afasta o homem de Deus, né? O que afasta do homem de Deus é o pecado, né? E nós vemos que Deus é justiça, ele também é amor, Então, através, né, nós vemos que Jesus, né, ele convence a nossa vida, né? O Espírito Santo, né, e o Pai também convence nós, né, para que nós possamos estar com a vida santa diante dele, né? E aqui fala do juízo, do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não verei mais. Verso 11, do juízo, porque já é o princípio deste mundo, já está julgado. Aqui está falando, queridos, o Satanás, né, será julgado, né? E aqui, verso 12, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Verso 13, mas agora vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade,
porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que eu tenho ouvido, e vos anunciará o que é onde vi. Então, queridos, nós vemos que o Espírito Santo que resgata o homem, né, do pecado, né? Nós vemos que Jesus morreu na cruz, né, para nos, né, resgatar a nossa vida do lamaçal do pecado, né? Sabemos que nós estávamos no mundo, né, perdidos, né? E Jesus, ele nos resgatou, né? O Pai, o Filho, né, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele convence o homem, né, a andar, né, em santidade, aleluias. E nós vemos aqui, objetivo geral, ensinar que o Espírito Santo atua no plano da redenção, então no plano da salvação. Então, nós vemos que Deus, né, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado, né? E nós vemos aqui que o Espírito Santo, né, ele que age na vida humana, né? E nós vemos que todos nós temos o espírito humano, né? E quando nós aceitamos a Jesus, né, arrependemos dos nossos pecados, né, e nós temos uma nova vida, o Espírito Santo, ele posa na nossa vida, né? Então, aí nós vemos que o Espírito Santo, né, ele quer fazer morada em nossas vidas, né? A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a morada, né? Então, mesmo o Espírito Santo é Deus, né? O Pai é Deus, né? E o Filho é Deus, né? Uma só essência, uma só unidade, né? Aqui fala, desenvolver o ensino sobre o Espírito Santo como promessa nas Escrituras. Segundo ponto, destacar o Espírito Santo como consolador e ensinador. Terceiro ponto, acessar que o Espírito Santo reprova como convence o mundo. Então, queridos, lição maravilhosa, né? Nós estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2021, né? Sobre acerca da doutrina bíblica do Espírito Santo, né? E nós vemos, queridos, que o Espírito Santo, né? Ele está sempre presente em nossas vidas. Nós estudamos na lição anterior sobre os atributos divinos, né? O mesmo atributo que Deus tem, o Espírito Santo tem, né? Ele é onisciente, onipresente, onipotente. O que é onisciente? Ele sabe de todas as coisas. O que é onipresente? Ele está em todos os lugares. O que é onipotente? Ele é todo poderoso, né? Então, o Espírito Santo tem os mesmos poderes, né? Ele quer que o homem seja salvo, né? Então, queridos, nós vemos aqui o plano da redenção, né? Resgatar aquela alma que está perdida, né? Então, queridos, a nossa função é pregar o evangelho, né? O que é evangelho? É boas novas de salvação, né? Então, o nosso papel, né? A Bíblia diz, ide, né? Pregai o evangelho a toda criatura, né? Jesus nos ensinou, né? Fazer discípulos, né? Então, nós devemos fazer discípulos, né? Ganhar almas para o reino do céu, né? Sabemos que nós anunciamos o evangelho, né? E o Espírito Santo que trabalha na vida do homem, né? E nós vemos aqui, introdução fala o seguinte, aprendemos na lição passada quem é o Espírito Santo. E agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Jesus disse que não nos deixaria órfãos quando se referiu ao Consolador, que está no crente. Vivemos nessa experiência o Espírito no dia a dia. Então, o Espírito Santo, queridos, né, ele está presente em todos os momentos das nossas vidas, né? A Bíblia diz que ele vai enviar outro Consolador, né? O Consolador, ele, né, vai nos consolar. O Espírito Santo também, ele nos ajuda, né? Ele nos ensina, né? Aquilo que você, né, não entendeu na Bíblia, né? O Espírito Santo, ele esclarece, né? Mas precisamos estudar, precisamos, né? Precisamos fazer a nossa parte, né, também, né? Para que a obra seja completa, né? E aqui fala, o Espírito Santo atua de maneira contínua e dinâmica para a salvação. Que maravilha, né? O Espírito Santo, queridos, ele quer que toda a humanidade seja salva, né? Então, Jesus foi até o Pai, né? Mas ele enviou o Espírito Santo aqui na terra, né? Para, né,
ajudar a humanidade, ajudar, né, a todos nós, né? E nós vemos aqui, fala o seguinte, um dos objetivos da escola dominical, dentre muitos outros, é a consciência de conscientizar que os alunos de que não pode substituir a mais antiga atual forma de convencer o homem sem Deus. Então, queridos, nós vemos que o Espírito Santo já agia na criação, né? Nós vemos que a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas, né? Se não existisse o Espírito Santo, né, esse mundo não ia existir, né? Então, queridos, é o Espírito Santo que convence o homem, né, até a Deus, né? E nós vemos aqui o homem sem Deus do estado de dependência na ação do Espírito Santo para agir no coração do pecador. Além de ele atuar para convencer, o Espírito capacita ao emissor da mensagem. Que maravilha, né? O Espírito Santo, ele capacita, né? Então, queridos, o Espírito Santo, ele nos dá sabedoria, né? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Maravilha, né? Esse estudo sobre, né, a doutrina bíblica do Espírito Santo, né? E aqui, queridos, nós vemos aqui, dando-lhe poder, manifestando sinais sobrenaturais, para confirmá-las, é maravilhoso viver na dependência do Santo Espírito. Aleluias. Maravilha, né? O primeiro ponto fala o seguinte, querido, o Espírito Santo como promessa. A salvação da humanidade foi um projeto de Deus, trino e uno. Então, quando fala trino e uno, é único, né? Então, não existe três deuses, né? Existe um só Deus, né? Nas três pessoas distintas, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Os três, né, estão em numa só unidade, né? Então, um não é melhor que o outro, né? O Pai não é melhor que o Filho não é melhor que o Espírito Santo, né? Todos eles trabalham unidos, né? Em um só, né? Em um só. Então, aqui fala, cada pessoa da Trindade exerce a função específica. No plano da salvação é o Espírito. Então, o Espírito Santo tem a função, né, de trabalhar na vida do homem, né, de convencer o homem, né, a estar, né, aos pés do nosso Deus. Aleluias. E nós vemos aqui, queridos, que a promessa messiânica, a promessa existe porque existe um plano, não é um plano qualquer, isso envolve as três pessoas da Trindade. Então, nós vemos que na Bíblia não está escrito a palavra Trindade, né? Mas nós entendemos no contexto bíblico, né? Como nós lemos lá em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? Como fala, façamos, né? Está o quê? No plural, né? Então, não é só uma pessoa que vai fazer, né, a criação, né? Só Deus, né? Não é só o Pai, né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo, ele já trabalhava na criação, né? Desde o princípio, né? Já atuava, né? O mover, né? Então, nós vemos aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 1 Pedro 2:1. Vamos ler aqui. 1 e 2, perdão. 1 Pedro 1 e 2. Você que tem a Bíblia em casa, abra sua Bíblia em 1 Pedro 1 e 2. Está no Novo Testamento, queridos. Irmão, só pera um pouquinho. Primeira Pedro 1 e 2. Fala o seguinte: eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz seja multiplicada. Então, queridos, através do sangue de Jesus, nós somos, né,
aleluia, santificados, né? E nós vemos aqui que Deus anunciou diversas vezes e diversas maneiras pelos profetas a vinda do seu Filho como Salvador do mundo. Nós vemos que a Bíblia diz, né, em João, o Verbo se fez carne, né, habitou entre nós, né? Nós vemos que veio Jesus Cristo, né, e se encarnou, né? O próprio Deus em Jesus, né, veio, né, no ventre da Maria, né? Nós vemos que veio, né, gerado através do Espírito Santo. Maria estava virgem, né? Ela não coabitou com José, né? Ela estava, né, virgem. Então nós vemos aqui que através do Espírito Santo, né, gerou, né, Jesus, né? E nós vemos que ele veio, né, para salvar o mundo, né? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui fala, isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica, né, Cristo, né, é acompanhada da promessa do Espírito. Isaías 32:15. Vamos ler aqui, Isaías 32:15. Fala o seguinte: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Então, queridos, nós vemos que a promessa do Espírito Santo, né, veio até a nós, né? Então, nós vemos aqui, confirmado no Novo Testamento, Mateus 12:18. Vamos ler aqui, não vamos ler muitas referências, queridos, por causa do tempo. Amém? Mas tem muitas referências bíblicas aqui, mas que do tempo é pouco, não dá para nós falarmos tudo. Aqui fala: eis que meu servo que escolhi, o meu amado, em que a minha alma se compraz. Porém sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o seu juízo, né? E nós vemos aqui, fala o seguinte: a salvação e a plenitude do Espírito são anunciados do antemão no Antigo Testamento para todo o povo. Então, queridos, a salvação ela é adquirida para todos nós, né? Mas, queridos, nós precisamos, né, arrependermos dos nossos pecados, né? Então, o Espírito Santo que convence o homem, né, do pecado, da justiça e do juízo, né? Na antiga aliança, há uma diferença da atuação do Espírito Santo. Então, nós vemos que o Espírito já atuava, né, na antiga aliança, no Antigo Testamento, né, desde o princípio de Gênesis, né? Então, nós vemos aqui, ó, as múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento. É uma delas a captação das pessoas das obras específicas, como do profeta. Nós vemos também, né, através do Espírito de Deus, né, Deus usou Bezalel e Oliabe, né, naquela construção do tabernáculo, né, tabernáculo de Moisés, né? Nós vemos que o Senhor mostrou para Moisés, né, como seria, né, a construção do tabernáculo, né? E Deus capacitou aqueles dois homens, né? Nós vemos que naquele tempo, né, não tinha, como nós temos hoje, a tecnologia, né? Antigamente, na antiga aliança, eles não tinham essa capacitação, né? E Deus capacitou Bezalel e Oliabe, né, para trabalhar ali no tabernáculo, né? Que maravilha, né? Então, queridos, nós vemos aqui essas habilitações eram espirituais, profecias, né? Deus usava também os seus profetas no Antigo Testamento, nas revelações, nos milagres, né? Aptidões individuais, artísticas, nós acabamos de falar, Bezalel, Oliabe, né? Então, agora vamos para o terceiro ponto, a promessa do Consolador. A vinda do Consolador está associada à volta de Jesus ao céu. Convém que eu vá, porque se eu não for, não virá a vós. Então, Jesus consolando os seus discípulos, né? Eu vou até ao meu Pai, né? Mas não vou deixar vocês órfãos, né? Enviarei vocês outro Consolador que virá a vós, né? Que maravilha, né? O Consolador é o Espírito Santo, né? E nós vemos que o Espírito
Santo não mudou, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Nós vemos que Deus, ele é eterno, né? Ele não tem nem começo, nem princípio, né? Perdão, ele não tem começo, né? Não tem meio nem fim, né? Ele é imutável, ele não muda, né? Então, nós vemos aqui, isso porque o cumprimento dessa promessa está vinculado à obra expiatória do Calvário. Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir. Não poderiam suportar a mensagem sem a ação do Espírito. Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. Então, Jesus, né, consolou os seus discípulos, né, que ele tinha que ir ao Pai, assunto ao Pai, né, mas ele enviará outro Consolador, né, que ia consolar ele, né. Nós vemos aqui o versículo aqui, João 14, vamos ler aqui. É que fala, ó, mas aquele Consolador Espírito Santo, quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas essas coisas e vos lembrar de tudo o que eu vos tenho dito, né? Então, queridos, Deus, né, é o mesmo Deus, né? Nós vemos que Deus, ele é único, né? No Pai, no Filho e no Espírito Santo, né? E nós vemos aqui, Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. Então, nós vemos que veio, né, o Espírito Santo, né, para nos consolar, né? Ele é nosso ajudador, né? E nós vemos aqui, achei aqui, queridos, ó, Paracletos, vem da proposição parar ao lado do próximo. Então, ele era do lado próximo, ajudador, né? Ajudar, né? O mesmo, né? Mesmo Deus, né? A Jesus também. Então, aqui nós vemos próximo ao verbo carliel, chamar, convocar, de modo que a palavra significa defensor. Então, o Espírito Santo, ele é defensor, ele é advogado, né? Intercessor, ele intercede por nós, né? A Bíblia diz que é um só mediador que intercede para nós, né? Para todos nós. Auxiliador, né? Ele auxilia nós. Ajudador, que maravilha, né? Então, queridos, o Espírito Santo, né? Ele está sempre presente em nossas vidas, né? Ele não mudou, né? Então, o que fala o Espírito Santo, ele consola e ensina, né? Então, queridos, ele nos ajuda nas horas mais difíceis que nós passamos, né? Nas horas de angústia, né? Ele é o nosso consolador, né? Aqui fala o ajudador, né? De fato que o Espírito Santo nos ajuda na vida diária. Ele imprime o nosso caráter de Cristo. Ele nos conduzirá até o final da nossa jornada. Ele nos ajuda na nossa fraqueza. Que maravilha, ó, você vê, né? Ele ajuda nós na hora que nós estamos, né, sem esperança, né? Ele nos dá esperança, o Espírito Santo, né? Jesus disse ao judeu, vos lembrar de tudo como vos tenho dito. Ninguém vai se lembrar de algo que não ouviu. E leu ou aprendeu antes. Lembrança é algo vem da memória, que já está nela. E essa ajuda do Espírito, então, é o fruto do Espírito Santo na nossa vida, né? Nós vemos que o Espírito Santo é um fruto, né? Então, o Espírito, né? Ele é o nosso ajudador, ele nos ensina, né? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então, o terceiro ponto fala o seguinte: o Espírito Santo reprova e convence o mundo. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. Então, nós vamos falar aqui
o Espírito Santo convença o homem, né, a se arrepender, né, daquilo que está fazendo de errado, né? Nós sabemos a palavra, o significado da palavra pecado é errar o alvo, né? Então nós vemos aqui, ó, a ideia do verbo convencer é persuadir. Isso observado em outras passagens do Novo Testamento. É o Espírito Santo que convence e persuade o mundo do pecado. Jesus disse, pecado e não pecado. Isso porque ele não está falando de alguns pecados ou transgressões específicas. Vamos ler aqui Romanos 3, 23. Abra sua Bíblia em Romanos 3, 23. Amém? Fala o seguinte, Romanos 3 e 23. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, destituir significa afastado, né? Todos nós estávamos afastados do caminho do Senhor, né? Mas veio o Espírito Santo, né? Ele nos convenceu, nós, do pecado, né? E nos deu uma nova chance, né? Uma nova restauração, né? E nós vemos aqui, é o Espírito Santo que convence o homem, né? A largar as coisas erradas, né? Então, vamos aqui para o segundo ponto, fala o seguinte. O Espírito Santo convence o mundo da justiça. A justiça é que o Espírito Santo convence o mundo da justiça implacável de Cristo. Isso que porque Jesus ressuscitou dentre os mortos e está à destra de Deus intercedendo por nós. Então, queridos, o Espírito Santo convence, né? Que está falando, convence o mundo da justiça. Então, nós vemos que Deus é amor, Deus é justiça. Então, nós vemos que é através do sangue de Cristo, né? É através da graça, né? A Bíblia, o que significa graça? Graça é um favor não merecido, né? E nós vemos que Deus, né, nos deu uma nova chance, né? E hoje nós temos o perdão de Cristo, né? E aqui fala, Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e está à destra de Deus intercedendo por nós. Aleluia. Então, ele é um só mediador, né? Intercede para nós, né? Nós acabamos de falar nisso aí. Ele voltou para o Pai e o mundo não vê, mas o Consolador continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo. E por meio do Espírito que nós chegamos à convicção que necessitamos da salvação. O Consolador nos leva a Jesus. O nosso advogado, a palavra advogado, Cris, significa defesa, né? Nós sabemos que quando nós vamos perante um tribunal, né? Tem o juiz, tem o advogado, né? O juiz é para condenar o réu, né? E o advogado é para defender o réu, né? Então, Jesus Cristo, ele é o advogado, né? Nós vemos aqui, temos o advogado com o Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelo mundo, né? Então, Jesus Cristo, ele nos defende, né? Então, nós vemos aqui também o terceiro ponto, o Espírito Santo convence o mundo do juízo, né? Jesus disse, ainda que o juiz, porque já o príncipe deste mundo está julgado, que é o Satanás, o príncipe deste mundo, é o reverente de Satanás, derrotado com uma vitória, Cristo no Calvário. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou se trata do julgamento. Que julgamento? Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz. Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. Mas esse julgar se refere ao mesmo julgamento de Satanás, que já começou e será concluído na consumação do século. Então, nós sabemos que a justiça vem, né? Nós sabemos que Deus pune, mas Deus tem misericórdia de nós também, né? Nós sabemos, queridos, que é o Espírito Santo que convence o mundo do juízo, né? Então, nós vemos aqui que fala o seguinte, o diabo ainda luta numa batalha que foi-se perdida. Esse juízo é uma referência ao julgamento do nosso pecado na cruz do Calvário. É ao mesmo tempo o julgamento de Satanás, que foi vencido por Jesus na sua morte e ressurreição. Então, aqui fala, o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, queridos, nós temos um advogado, né, que é Jesus Cristo, né? Ele nos defende, né? Então, para encerrarmos aqui, concluímos a lição, vamos falar o seguinte, diante de duas coisas ficamos sabendo
que o sentido consolador é aplicado ao Espírito, inerente na sua natureza. Então, sabemos que a Bíblia diz, João 4:24, Deus é Espírito. Então, a natureza de Deus, né? Então, nós temos que ler o versículo e ler o contexto, né? Que tá falando, né? Nós vemos a natureza da obra do Espírito Santo no início da criação, né? E aqui fala, o Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas individualmente, e age também no mundo, no processo da salvação. Então, queridos, o Espírito Santo está sempre atuando em nossas vidas, né? Então, nós vemos que Deus não quer que ninguém se perca, né? O Espírito Santo também não quer, o Pai também não quer, né? Que sejamos todos salvos, né? Mediante, né? A misericórdia do Senhor nas nossas vidas, né? Então, queridos, vamos orar nesta tarde. Estarei orando para todos os irmãos, amém? Se você gostou, deixa aí seu joinha, amém? Deus abençoa. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos na Tua presença. Senhor, que nós possamos mais e mais sentir o Teu Espírito Santo na nossa vida. Senhor, largar o pecado, Senhor. Aleluia, ser uma vida santificada à Tua presença, Senhor. Abençoa cada um que assistir este vídeo, Pai. Abençoa, Senhor, nossas vidas espiritualmente, meu Deus. Dá-nos força e vitória, meu Pai. Ó Deus amado, nos ajuda também a vencer essa pandemia, Senhor. Ó Deus, o Senhor está no controle de tudo, Pai. Abençoa o Teu povo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoa.